Dali pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Nada. Hoje o tema realmente é muito importante, tá? Porque pode ou não ser o Brasil invadido ou o Brasil dominado por forças estrangeiras. Se você gostou do assunto, não sai daí depois da vinheta. Do Nada. Bom, vocês sabem o que é o IMCCS, tá? É o Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança. Agora, quando ele surgiu? Vamos partir daí para entender qual é a atuação dele, principalmente no Brasil, tá? Bom, todo ano, desde 1963, a gente tem a Conferência de Segurança Mundial, né, de Munique, certo? Onde é um fórum discutido todas as relações que podem ou não afetar o planeta, então eles discutem quais seriam as melhores ações de segurança. Existem diversos órgãos de controle, tá? Na verdade existem diversos órgãos que trabalham com essas avaliações. A edição desse fórum esse ano, de 2020, não aconteceu muito por conta da pandemia. Eu vou deixar para vocês ouvirem um pouco Jennifer Morgan, tá? Diretora do Greenpeace, que fez a abertura da conferência. And number two, by likelihood over the next 10 years, is the failure of climate change mitigation and adaptation. Failure of climate change mitigation and adaptation. I think that's a short and dry way to describe a blood-chilling reality. What will failure look like? What will the world look like if we fail? I think we have to face that. And I'm an optimist. I am not a prophet of doom, as some may say, but we must acknowledge the reality. And according to the UN, the world is currently on a path to 3.2 degrees Celsius warming by 2100s, and this is a failure on an epic scale. Peacemakers we have to deploy, the wind turbines, the solar panels, if we want to create a safer world. So when we talk about disarmament, and my organization stands for both parts of its name, green and peace, we have to talk about a CO2 disarmament. The goal of foreign policy, a new climate peace policy, must be the creation of a new world order. The creation of a new world order, where the power of those weapons are reduced. And the Paris Agreement needs to guide the development of this peace policy. We have to create new alliances, take on new roles to achieve this mission. The basis for a global new world order. Global new world order. A world order of cooperation, which resolves conflicts together. O contexto em si abrange que todo e qualquer problema mundial ou crise que possa gerar uma guerra vem de nós não cuidarmos do clima. Ou seja, essa é uma das novas narrativas. Na verdade não é tão nova, mas ela vai tomar muito mais força, principalmente para os próximos anos, já que existe uma agenda agora até 2030 e 2040 de realmente fazer ela acontecer, tá? Então assim, Jennifer Morgan, vocês viram que ela informa que ela não é, tá, uma profeta da desgraça, certo? Mas ela deixa bem clara a necessidade da criação de uma nova ordem mundial baseada nos conceitos do Tratado de Paris e principalmente de tudo aquilo que é discutido no Fórum de Munique. Ou seja, que as referências para se tratar e cuidar do planeta tem que ter os olhos voltados para as questões ambientais. Nós sabemos que uma dos ataques que o governo brasileiro mais sofre e mais vai sofrer de qualquer forma ao longo do período será a gestão da Amazônia. Esse foi uma das colocações feitas, tá, no Fórum de Munique. E não só lá, o IMCCS, se você acessar a página dele, você vai encontrar exatamente isso, tá? Logo na capa dele, certo? Você tem lá, Conselho Militar Internacional de Clima e Segurança. Houve o lançamento de um relatório, isso muito recente, tá? No dia 30 de novembro, ou seja, menos de um mês. Esse relatório, são de líderes militares, tá, que enxorta o Brasil a tornar as mudanças climáticas e o contradesmatamento uma prioridade na segurança. Agora, eu vou ler para vocês o que foi dito pelos líderes. Um dos líderes é Tom Maiden, certo?
esse militar e olha o que ele fala. Isso foi, recapitulando então, foi em fevereiro de 2019, tá? E a preocupação dele é: The network that we are building, the IMCCS network that I represent, is a network of many experts, senior military and civil experts. And they are shared, they link up because of one concern. And that concern is the future of this planet, and that concern is about the impact of climate change. That brings them together. They have seen what climate change can do. And the melting of glaciers threatens the availability of drinking water for hundreds of millions of people. And the melting of glaciers threatens the availability of drinking water for hundreds of millions of people. So you can imagine the impact that that will have also on the security. In the Americas, we see many increasing severe weather incidents. Wildfires, floodings, hurricanes, especially in the northern part of there. But we also see in the central and southern part of the Americas, we see fragility coming up more because of shortages in water. Você viu que ele disse que se houver o derretimento das calotas polares, certo? Poderia elevar o nível da água do mar e a disponibilidade de água potável seria afetada para centenas de milhões de pessoas. Pessoal, é o meu ponto de vista, tá? Esse é o tipo de narrativa que mostra aonde começam a surgir as desculpas para aqueles controles de recursos naturais que nós temos em abundância. Ou seja, controlar a água, controlar a alimentação, certo? Isso já é feito. Porém, dentro do conceito de uma nova ordem mundial, para nós despertos, certo? Sabemos o interesse em se criar uma única moeda, um único governo e uma única força militar e uma única religião. Justamente para que o controle seja o máximo possível em cima disso, tá? Eu vou ler agora uma das declarações que ele e outros fundadores fizeram sobre o Brasil e que você vê diretamente no site, tá? Francesco Fêmea Dias, diretor do INCC, cofundador do Centro para Clima e Segurança, tá? Se a atual liderança brasileira não acredita plenamente no altruísmo de proteger a Amazônia, este relatório do Conselho Militar demonstra que proteger a Amazônia é claramente o interesse da segurança do Brasil. Ou seja, primeiramente ele está falando que se o Brasil não tiver capacidade política e autonomia para resolver, tá? E ainda ele diz o seguinte: tanto em termos de segurança nacional quanto regional, sua posição como potência de líderes no mundo. Tratar dessa questão é de extrema importância. A mensagem para o Brasil é clara: pare o desmatamento e se comprometa a reverter a escala e o escopo das mudanças climáticas. As consequências para a segurança do Brasil serão graves e potencialmente catastróficas. Em suma, o Brasil precisa tornar sua segurança à prova de clima. Você tem uma junta militar criada no Conselho de Segurança da ONU, tá? Com especialistas militares para tratar da condição do clima. Sai da mão dos burocratas, da mão de ONGs, para os militares administrarem uma situação como essa. Como vocês acham que essa situação vai ser resolvida? Porque se essa junta militar resolver e decidir realmente que não existe competência nacional para administrar a questão da Amazônia, e se for declarado um espaço que terá que ser cuidado por forças estrangeiras, porque nós não temos contingente para tomar conta da Amazônia, então, o que vai acontecer? O Brasil vai entregar de mão beijada? Ou será que vão ter acordos unilaterais ou bilaterais para o uso? Porque, na minha opinião, é engraçado esse tipo de verdade, de ataque ao país, certo? Em ações ditas com um certo grau de diplomacia, porém mostrando um interesse de se cuidar dos nossos recursos, certo? E olha só, o engraçado é que alguns países que participam são justamente os países que mais compram ilegalmente os recursos que são tirados da Amazônia, tá? Olha só, esse documento, os especialistas em segurança estão unidos em sua preocupação, ou seja, todo mundo, né,
com o bem-estar da Amazônia. Em 2020, as taxas de desmatamento e incêndios florestais em algumas regiões foram recordes, aumentando a preocupação de que a Amazônia possa em breve atingir um ponto crítico. Este relatório destaca como as políticas de uso das terras frouxas, organizações de fiscalizações ambientais enfraquecidas e um presidente que tem defendido publicamente o desmatamento como pré-requisito para desenvolvimento contribuíram para criar um ambiente permissivo para o desmatamento desenfreado, que ameaça a segurança brasileira e internacional. Bom, então lembrando, não sou de direita nem de esquerda, tá? Mas essa situação da Amazônia não é recente e ela abrange com certeza, tá? Todos os braços políticos, seja de direita ou de esquerda, tá? Olha só que engraçado. Fazer cumprir o Estado de Direito, olha a frase, tá? Fazer cumprir o Estado de Direito, lembra quem disse isso? Se você for lá, gente, e pesquisar o Decálogo de Lenin, eu vou fazer um vídeo, tá? Mostrando justamente esse tipo de afirmação, onde o governo ele é instruído a sempre defender o Estado de Direito, mas quando ele assume o poder, ele toma sem escrúpulo. E eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso que está acontecendo, tá? Inclusive por meio de fortes medidas de combate ao desmatamento. Também vai contra graves redes de crime organizado que representam ameaças imediata à segurança nacional do Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês também um trecho do que esse militar Tom Hayden diz. To these kind of efforts. And I wish that was true. To be honest, I would sacrifice my life for a world where we wouldn't need a military. Really? I've been in many conflicts and I've seen the price of conflicts. And I would give my hand if we can avoid conflicts. So the more we can do that, the more we can make ourselves abundant, the better it is for me. But in reality, there is friction. And especially in fragile states, when security levels and security institutions are poor, you see that friction easily flame up into conflicts. And climate is accelerating that. And that's why we need the military. I think the military is needed to help build that resilience that we are looking for, also in regard to climate change. Vocês viram que ele fala que ele gostaria que ele daria a própria vida ou daria até um braço, certo? Para que não existissem guerras, né? Para que pudesse reverter sem a necessidade de guerra. No meu ponto de vista, gente, é uma ameaça velada, tá? Por quê? Ele está mostrando que se as coisas não mudarem para a forma como eles querem, infelizmente é isso que pode acontecer. Os países se matarem por recursos naturais. Agora, qual país vai ser afetado se eles invadirem a Amazônia? Responde aí para mim, tá? Aproveita e já deixa no comentário que país que seria afetado, então, se eles não intervir. Ou se começar a ter guerra por produtos, por reservas naturais na Amazônia, tá? Deixa aqui seu comentário, por favor. Um dos grandes problemas que eles sofrem, tá? Inclusive que é questionado, são os negacionistas climáticos, certo? O que são os negacionistas climáticos? A expressão negacionismo climático ou ceticismo climático refere-se aos pensamentos daqueles que negam a realidade do aquecimento global. Eu vou passar para vocês um vídeo, então, do professor Felício, tá? Formado na USP, e principalmente prestem atenção porque ele aponta diversas controvérsias sobre a narrativa oficial, certo? E o controle climático. Hoje a gente recebe um grande estudioso da climatologia antártida e que garante que o aquecimento global é uma grande farsa, o professor Ricardo Augusto Felício. Vamos lá. Dia 16 de setembro, como eu falei ali, se comemora o Dia Internacional da Camada de Ozônio, isso foi instituído pela ONU. E muito se fala sobre aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, mas para você essas coisas não estão realmente acontecendo. Não, isso é uma farsa gigantesca. Já há mais de 150 anos já se sabia que o ozônio varia bastante na atmosfera. E curiosamente, os estudos
sérios sobre esse assunto são da Força Aérea Norte-Americana e remetem aos anos 20 do século passado. Ele já mostrava que o ozônio na estratosfera variava bastante, mas no hemisfério norte. Aí o Dobson, que a gente considera o cientista que é o pai sobre o ozônio, ele aproveita o ano geofísico internacional, que vai de 57 a 59, para saber como é que funcionava na Antártida. Então, em 57 a 59, ele já descobriu que a variação do ozônio na Antártica era muito maior do que do hemisfério norte e publica nos seus trabalhos 40 anos sobre pesquisa de ozônio. Aí o Farman, que é um pesquisador que aproveitou a história do lançamento do satélite Nimbus 7 em 1985, publica que aquela ausência de ozônio na Antártida era devido aos gases chamados refrigerantes. Isso nunca foi provado na história da ciência, isso que é terrível. Então, quem controla o clima do planeta? Sol, em primeira instância, Sol. Sol. Raios cósmicos, que vão derivar depois para nuvens. Oceanos, vulcões e, principalmente, a presença de água na atmosfera. São esses 5 grandes elementos. Bacana, vocês viram então que não existe um consenso mundial e um consenso científico em 100%, tá? Agora, a narrativa que é vendida pra gente é essa. Por isso que nesse momento eu dou pensamento crítico para vocês, apresentando esses tipos de fatos e documentos para que vocês pensem se pode ou não, ou o que pode acontecer. Como eu sempre digo, não acreditem em mim, façam você as suas pesquisas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Realmente estamos vivendo situações e momentos muito críticos. Infelizmente, muitas pessoas não querem abrir os olhos para esses tipos de situação que infelizmente pode vir a acontecer. Se não vier, caso não aconteça, bem, mas caso aconteça, é bom que vocês estejam preparados. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Abraço!